Fala aí, rapaziada do projeto. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Estou aqui no intervalo do meu serviço e venho fazer mais um vídeo relacionado à tríade do sucesso, né? Nós aqui somos a continuação do projeto Sem Bizu. O projeto Sem Bizu eu foco lá, como eu já expliquei para vocês, né? Dica de TAF, estudo, né? Método de estudo, mapas mentais. Aqui eu faço vídeos mais para o lado do desenvolvimento pessoal e relações humanas, né? Que vai contribuir com o lançamento do nosso livro final do ano, A Tríade do Sucesso. E hoje eu venho aqui trazer um ponto muito importante, né? Que um dos nossos inscritos do Sem Bizu, ele tinha comentado comigo um tempo atrás, eu vou trazer para vocês aqui hoje, sobre as 48 leis do poder, certo? Vamos lá, de antemão, essas 48 leis do poder, né, que foi escrita ali pelo Maquiavel, né, Nicolau Maquiavel, que viveu lá em Florença. Acho que a data certa eu não lembro, acho que ele nasceu em 1400 e pouco e viveu até 1500 e alguma coisa, morreu antes do ano 1600, né? E ele foi um grande político, influenciador, né, da época, né, porque ele era filósofo, então as suas filosofias moldavam o pensamento das pessoas, que direcionavam as atitudes, enfim. Então ele era um influencer da época, filósofo, político, né? Ele se destacou por causa das suas políticas, né? A descrição também, como ele via a visão política dele era diferente. E em um determinado momento ele foi exilado, né? Foi perseguido, preso, torturado pela família Médici e depois foi mandado para o exílio. E quando ele estava no exílio, ele começou a desenvolver esse trabalho que hoje é conhecido como as 48 leis do poder. Minha visão, né? Aqui você pode ter duas visões diferentes. Ele foi para o exílio e lá ele começou a refletir: poxa, eu fui um cara tão bom, dedicado, por que eu fui preso, torturado, se eu ajudei esse grupo, essa família no passado, com as minhas orientações, mentoria política? Pô, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria as coisas que eu fiz, eu teria mais prudência. Então as 48 leis do poder, elas podem ser vistas, o Maquiavel, a primeiro momento, ele pode ser visto como alguém que se doou, doou ali em prol daquela atividade do serviço, de exercer o seu cargo de Estado, e se decepcionou depois, quando ele estava no exílio. Ele parou para refletir e viu que esses erros que ele cometeu, ele deu conselhos para que outras pessoas não cometam, a correção de atitude. Então a disciplina política, ela envolve uma visão específica. Então ele meio que fez isso para orientar, não porque ele é uma pessoa má ou manipuladora, mas ele fez isso porque que o meu erro se torne o seu acerto. A correção de atitudes, né? Já faz parte da disciplina. Tem essa visão. E a outra visão foi que no exílio ele sempre usou técnicas de manipulação, direcionar pessoas um ponto de vista específico, e mesmo assim deu tudo errado, que ele foi preso, torturado e depois foi exilado. E nesse exílio ele, eu deveria ter usado mecanismos mais eficientes, então eu vou aqui refinar o que eu já usava. Então as leis do poder, ela tem o cunho, você pode usar ela como uma proteção, ou você pode usar ela como viés de manipulação. Eu não acho que seja uma leitura de desenvolvimento, porque se você pega 48 pontos, você vai começar a direcionar toda a sua visão para eles. E aqui, a interação de relacionamento, as pessoas, cara, o ser humano é mutável, o ser humano tem fatores externos que influenciam suas decisões. As relações humanas, ela tem que partir
do pressuposto do respeito mútuo, né? Você tem que ter uma reserva emocional para lidar com as pessoas, estabelecer limites. Isso aí tudo eu falo melhor na trilha do sucesso em relação a pessoas, ambiente e habilidade. Isso envolve o quê? Mais o tratamento pessoal. Porque no aspecto de exercer influência sobre outros, você vai ter a filosofia, a psicologia e a sociologia. Então, qual que é o ponto psicológico? De eu pegar um material que tem 48 pontos pré-estabelecidos sobre a visão de alguém que teve talvez uma frustração na vida ou não atingiu o objetivo dele mesmo querendo seguir uma direção específica. Eu pegar esses 48 pontos e aplicar na minha vida, em relações humanas. Você tem que usar materiais mais completos e desenvolver a sua visão. Hoje, o maior manual de relações humanas que eu posso falar aqui para vocês é como Jesus tratou as pessoas. Não por ele ser filho de Deus, né? Porque independente da religião que você tenha, né? De repente você não é cristão, então você fala para mim assim, a Bíblia, eu não sou cristão. Beleza, cara, para você que não é cristão, a Bíblia serve apenas como um livro de história e relações humanas. E, você não é cristão, então você não vai acreditar na parte profética da Bíblia. Então você pode aproveitar, porque, filho, honra pai e mãe. Caraca, isso é um mandamento bíblico, mas, quem não honra pai e mãe se prejudica na vida, Porque, a própria disciplina, obediência, energia em prol do serviço, cooperação espontânea e correção de atitudes, você que obedece pai e mãe, obedece, você tem disciplina, ou seja, você está obedecendo um superior que cuida e protege por você e ainda, na maioria das vezes, né, te sustenta até você a fase adulta ou até na fase adulta, né? Então, a Bíblia fala dá esse mandamento que serve para tudo. Então, para você pode usar a Bíblia aí como essa parte das relações humanas. Eu falo a parte de relacionamento que Jesus tratou as pessoas. Porque Jesus, quando ele fala lá do amor, no Sermão do Monte, lá no livro de Mateus, na verdade, se você substituir a palavra amor por respeito, você vai ver que a maioria dos livros hoje, se você sintetizar e reduzir em poucas palavras, você vai ver que, estabelecer limites, você respeitar o próximo, se cruza e gera a convivência harmoniosa. Onde as 48 leis do poder não quer uma convivência, não prega uma convivência harmoniosa. Não ofusca o brilho do mestre, que é a primeira lei. Tu que ensina a outros, não quer ensinar a si mesmo? Ou seja, eu não tenho que ofuscar o brilho de ninguém. Eu tenho que corrigir meus erros para se relacionar com outras pessoas. Então, se você corrige os seus erros para se relacionar com outras pessoas, você vai estabelecer limites claros, através das relações humanas corretas. E isso você não vai precisar ofuscar brilho de ninguém, porque você vai ser bom e o cara vai ser bom também, e vocês vão se completar. Mas, de todas as 48 leis do poder, eu vejo que uma é muito importante, que foi a que eu até uso também, porque ela é bíblica. Ela é bíblica, ela reflete um texto bíblico, né? Deixa as pessoas à vontade para elas mostrarem quem realmente elas são. Aonde isso se reflete na Bíblia? Jesus, ele falou que nós devemos ser inocentes como uma pomba e cauteloso como uma serpente. Então, você vai deixar as pessoas à vontade
convivendo com você. Mas você deixar elas à vontade não significa que elas vão te atacar e você não vai ter uma defesa, ou não vai ser capaz de evitar um ataque. Então eu concordo com essa lei, tá? Até porque se você deixa as pessoas à vontade para elas mostrarem quem elas realmente são, você vai poder fazer um julgamento mais completo, né? Vai poder definir rumos bem mais claros, né? E você entra até na questão do o sábio argucioso considera cada passo, e o estúpido e inexperiente põe fé em cada palavra. Então, essa lei eu acho que ela é bem eficiente, né? Deixa as pessoas à vontade para mostrar quem realmente elas são, né? Que entraria na questão da inocência da pomba e na prudência da serpente. Ele também fala um texto, o Maquiavel, ele fala também dessa comparação de animais, né? Que nós devemos ser astutos como raposas para se desviar de armadilhas e forte como leão para poder combater os inimigos, né? Você não pode ser não só raposa nem só leão. Ele faz essa combinação dos dois, né? Mas ainda assim os dois têm natureza selvagem. Então, se você parte do pressuposto que eu vou me relacionar com as pessoas, estabelecer relações sociais com uma natureza agressiva, você vai gerar um relacionamento tóxico, que é o que hoje todo mundo diz que está tentando combater com palestra, burnout. Não, relacionamento tóxico no trabalho, excesso de trabalho e relacionamentos tóxicos no ambiente de trabalho pode gerar o burnout. Mas hoje, na administração e questão de liderança, como é que você quer botar as 48 leis do poder e falar que você tem que ser igual uma raposa e um leão, pô? Dois animais de natureza selvagem. Que a raposa, ela foge, mas ela é um animal selvagem, carnívoro, e ela luta também. E o leão, o leão é o rei da selva. Então, a natureza que você quer estabelecer para construir um relacionamento saudável, seja no ambiente de trabalho, familiar, ou até numa equipe ali de treino, uma convivência esporádica, ela tem que partir do pressuposto que você quer uma natureza pacífica. Se você cruzar a minha linha, eu vou usar a natureza com você selvagem da serpente. Ou seja, vou me camuflar, vou ser capaz de te emboscar, vou ser capaz de evadir dos seus ataques, posso até me fingir de morto, mas eu sou capaz de te atacar também. Então, ou seja, minha natureza é pacífica, e se você cruzar o meu caminho, eu vou usar com você também de selvageria, controlada. Porque a serpente é um dos animais mais ardilosos e astutos do campo. E tem vários tipos de serpente, né? Então, aqui se aborda a questão da visão da serpente em relação a emboscar a presa. Que é o que? Ser paciente, você ser cauteloso, você saber desviar de armadilhas, se esconder, se intocar. Mas essa é a natureza selvagem e defensiva. E aqui eu tenho uma natureza branda. Quem já viu um pombo atacando alguém? Quem já viu um pombo querendo bater em outro animal? Não tem, né? Não tem. Então, assim, esse é o ponto. Você não pode estabelecer suas relações pessoais na selvageria, na agressividade. A agressividade tem que ser controlada. Porque ninguém aqui é ovelha não, pô. Se você que está me assistindo aqui é um bitolado que diz que porque Deus, até os anjos de Deus carregam a espada da justiça na cintura, pô. Ele te dá chance. Pau, porra. Saca a espada e combate, pô. Teve guerra no céu, porra.
Imagina você na vida, você vai encontrar toda sorte de pessoas. Então a agressividade tem que ser controlada. Então minha opinião, tá? Você que me segue aqui no canal, no projeto, eu falo a minha visão de vida e como as escolhas que eu fiz me levou a uma condição de sucesso, entre aspas. Porque eu vejo que o sucesso ele não tem a ver com escolhas profissionais e desenvolvimento intelectual, ele tem a ver com construção de ser humano. De que tipo de ser humano você é, né? Você é agradável, se você quer estender a mão ao próximo, se você sabe fazer uma avaliação clara de quando você está sendo induzido a cair numa armadilha, né? Então, isso é você ser um bom ser humano. E o que eu tento passar para vocês é isso. Então, minha opinião, eu acho que as 48 Leis do Poder é um material, um livro que deve ser estudado sim, né? Você tem que tomar ciência ali das leis, como você pode até usar uma ou outra a seu favor, sim, mas você dizer que aquilo ali é um norte para liderança empresarial e estabelecer relações humanas sólidas, porra, com certeza não é, pô. Porque entre ser amado e ser temido, você tem que escolher ser forte. E se você for forte e qualquer inimigo se levantar contra você, você vai se levantar contra ele, vai destruir ele. E se ele ganhar de você, você ainda vai deixar ele com prejuízo. Não ganhei, mas te deixei uma cicatriz. E se você for forte também, você vai proteger aqueles que você proteger e apoiar aqueles que te amam. Porque nesse mundo existem essas duas condições. Você vai ser amado e você vai ser temido. Você nunca vai poder escolher um dos dois. Se você escolher tentar ser amado por pessoas que não te amam, você vai ter um relacionamento tóxico. E você vai se estragar, você vai se arrebentar. E se você escolher ser temido por pessoas que te amam, você que vai ser o agressor. Você que vai estar subjugando alguém bom, causando a ele um sofrimento desnecessário. Então você vai estar sendo covarde. Então, essa relação de ser amado ou ser temido, isso não existe. Você vai ser amado e temido ao mesmo tempo. A vida é assim, pô, a vida é feita de altos e baixos. Então, escolha ser forte, desenvolvendo as suas virtudes, habilidades, relacionamentos saudáveis. É assim que você vai se desenvolver. Então, entre ser amado e ser temido, escolha ser forte, para destruir seus inimigos, ou saber impor a ele dano, para ele saber que você não é de bobeira. Vai vir, vai me ganhar, tá? Tem até mais arma do que eu, mas aqui eu vou jogar umas bombas em cima de você, mano. De graça não vai sair. E também proteger e amar aqueles que te amam. Que a força na mão de um homem justo, ela gera a justiça, né? A injustiça é quando a força está na mão de um cara tóxico, de um cara que quer ser temido. Então ele acaba ferindo pessoas que, na verdade, às vezes nem é questão de amor, assim, amor que eu falo na essência da palavra. Você tem um colaborador, que é um cara que pode colaborar com o seu serviço, fazer ele te ajudar nas suas entregas. Aí se você é um líder, que você pega e fala assim, não, eu quero ser temido, o sarrafo é alto e foda-se. Você vai estar sangrando esse cara aqui, cara, que ele é um colaborador seu, ele às vezes entrega devagar porque ele tem dificuldade, ele precisa ser orientado, ele precisa ser direcionado, ele precisa de treinamento específico, e você está cravando o cara, porque você está com esse cara aqui, que faz boas entregas, ele tem um cara que trabalha mais rápido, mas ele é maldito, porque ele estabelece relações tóxicas, ele não é um cara maneiro, ele, humilha os outros, e você quer botar um sarrafo alto para alcançar esse cara aqui, você está fodendo esse cara aqui. Como lidar com isso?
ser amado ou ser temido, eu tenho que ser forte. Para esse cara aqui, meu sarrafo vai ser lá no universo, e para esse cara aqui, eu boto um sarrafo menor para poder aproveitar o que ele tem de melhor e erguer ele até esse sarrafo aqui. Para esse eu vou ajudar, e para esse eu vou cobrar o certo. Que é aquilo, né? Aspecto sociológico da liderança. Se eu tenho uma cooperação, competição e conflito, a força vai fazer eu gerar uma competição saudável aqui para poder elevar o nível desse cara. E para esse cara aqui, eu vou cooperar com ele, porque se ele passar da linha que eu estabeleci é pau, para ele se manter na linha aqui, comando e controle. Então, pessoal, essa é a minha avaliação, né, de que se as 48 leis do poder servem para, respondendo, né, sintetizando tudo, as 48 leis do poder servem como manual, como doutrina básica, como manual para você estabelecer relações humanas em ambiente de trabalho ou pessoal, não serve. Ela serve como um material de estudo para você ter uma visão diferente, uma visão mais complementar sobre um assunto. Mas as suas relações sociais não podem ser na base da manipulação. Pô, mas fala sobre política. Tá viajando. Toda relação social, que não é uma relação familiar, ela é uma relação de trabalho, colegas de faculdade, ela é uma relação política. Porque ali você só apresenta o que você tem de melhor. Os assuntos não são assuntos fundamentais, até porque dentro de níveis de amizade, você não pode revelar para um colega de faculdade, para uma amizade, né, um companheirismo, camaradagem ali. Você não pode revelar coisas que o seu ciclo familiar interno. Então, essa relação é política. Você está ali só revelando seus interesses, o que você quer mostrar. Mas, ainda assim, você não precisa usar a manipulação como base de porra nenhuma. É só você ser forte, se desenvolver e estabelecer limites claros. E se eles forem cruzados, a previsibilidade, né? Ser previsível, né? Não estou conseguindo falar a palavra agora. Previsibilidade. Ser previsível. Vamos lá. Mas a Rússia é previsível. Tá bom, eu tenho uma bomba nuclear, filho. Se você não fizer isso aqui, eu vou te explodir. E aí, eu sou previsível. Cara, você vai querer receber uma bomba nuclear? Mas eu tenho uma também. Aí, se você quiser cruzar e tentar a sorte, ver quem vai ter o maior prejuízo, aí quem faz isso se garante, né? Pô, mas se você tem algo a perder, você vai querer cruzar um limite, se você passar daqui, eu vou te processar. Se você passar daqui, eu vou levar o caso. Se você passar daqui, vamos cortar nosso vínculo social, que eu acho que seria o menos pior, né? Cortar vínculo, porra, cada um pro seu caminho é o melhor a fazer. Acordo amigável. Então você não precisa usar a manipulação como seu viés principal, né? Porque a influência que a liderança fala no manual, processo de influenciação de pessoas. Você influencia pessoas com o seu desenvolvimento pessoal, seu carisma, sua capacidade técnica e o principal, quem você é, pô. Qual a energia que você passa para aquela pessoa que está ao seu redor. Se você quer usar 48 leis pontuais voltadas em estabelecer uma política, uma boa política, né? Que é comando-controle, né? Vou estabelecer essa régua aqui e vou querer trazer todo mundo para cá. Quem for o dissidente eu vou eliminar. Pô, você estabelecer um norte assim, isso já vai acontecer na sua vida naturalmente. Você vai ter que excluir pessoas, você vai ter que selecionar pessoas, mas o princípio tem que ser a natureza tranquila, pô. Não a natureza agressiva da manipulação. Pô, eu quero que esse cara atinja esse objetivo para mim. Então a nossa convivência vai ser baseada para... Não, porra. Não. Eu tô deixando esse vídeo aqui para vocês, né?
dentro da trilha do sucesso, que eu não falo sobre isso na trilha do sucesso. Não querendo trazer as 48 leis do poder para dentro da minha obra, do meu trabalho, não. Mas na trilha do sucesso, isso estaria no aspecto sociológico da relação entre pessoas, né? Que é da cooperação, competição e conflito, né? Que eu baseei lá no EMA 137/2005, né? E trouxe, conglomerei essas dois livros, né? Dois manuais de doutrina e caderno de liderança, e trouxe aplicando para a minha vida pessoal. Como aplicando essas coisas eu pude melhorar, identificar possíveis situações ruins, como eu pude fazer a correção de atitude. Aí aqui eu giro essa bola, né? Mas se eu já tenho, se eu já tenho 48 leis pré-definidas para encaixar nessa questão dessa cooperação, competição, fatalmente eu vou gerar o conflito, porque o outro cara não pensa como eu penso. Somos pessoas diferentes postas numa bola. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. E esse atrito que a gente tem, o choque das bolinhas que estão dentro da bola maior, a gente tem que amenizar. E se você tem um viés de manipulação, você quer que o cara siga a sua linha para atingir o propósito que você quer, não o que ele quer. Você nem está tendo empatia, se pondo no lugar da outra pessoa. Numa empresa tem uma missão, né? Uma missão institucional. Uma empresa, uma organização militar, que é o quê? Quais são as tarefas que nós vamos cumprir para cumprir o propósito maior? Então você tem ordens. É diferente de você querer pegar um cara e botar para alcançar uma visão sua. Ordens são cumpridas por todos. Visão, cada um segue a sua. Entendeu? Então, esse hoje é o vídeo, né, que eu vou deixar aqui, né, sobre o que eu acho das 48 leis do poder, se elas podem ser utilizadas ou não. Eu fiz um vídeo aí, eu comentei muito, né? Deixei um vídeo aí completo para vocês e peço aí que vocês apreciem o nosso trabalho, tá bom? Vai e vença, nunca desista, sem bizu, porque o bizu é pagar o preço, o bizu é nadar com peso, o bizu é correr, o bizu é estudar, o bizu é estudar, aqui ó, o bizu é estudar. Estou estudando um programa, eu trabalho com banco de dados, como vocês sabem, além de ser nadador de resgate. Então, é isso, pessoal. Bizu é pagar o preço. Vai ter cara que... Estou aqui no meu serviço específico, né? Serviço coxado, como eu falo. Mas estou aqui estudando esse manual. Depois tem esse aqui para dar uma comentada, né? Que já faz parte aí da atividade específica da natação de resgate. Algumas coisas que eu quero tirar umas dúvidas. Vai ter cara, quando eu for me relacionar, vai me criticar, falar que eu sou coxado, que não sei o quê. Vai ter, vai ter. O que eu falo? O que eu faço? Nada, eu só escuto e foda-se. Cara, estou fazendo o meu trabalho, estou me desenvolvendo, construindo conhecimento, estou interagindo com outras pessoas, passando uma visão de vida saudável. E o cara que não quer nada, ou quer criticar minha atitude só por criticar. Crítica construtiva, destrutiva, apelativa e crítica baseada em nada. Critica só por criticar. É construtiva? Não, então foda-se. E acabou. Entendeu? É assim que vocês... Isso aí faz parte da trilha do sucesso também, tá, pessoal? Isso aí eu falo na trilha do sucesso. Porque isso aí é quando você está num ambiente tóxico em potencial, que existe ambiente tóxico em potencial e ambiente saudável, né?
O ambiente de trabalho é um ambiente de onde você tira seu ganha-pão. Então, às vezes, você vai identificar que lá é um ambiente tóxico e você não vai ter como sair porque você precisa estar ali por um período. Então, você tem que elaborar mecanismos de defesa na sua mente. Então, tipo assim, pô, tu vai lidar com um cara que só fica falando merda de 8 da manhã às 4 da tarde, ou então vou botar de uma da tarde às 10 da noite. Cara, você vai ter que blindar sua mente para que é o que? O ouvido de mercador, o ouvido de operador de telemarketing, né? O cara tá lá para te cobrar, ele vai te cobrar. Aí tá, cara, olha só, fala aí qual a sua situação. Aí você fala, não, porque eu só quero, só quero, só quero. Ele não tá nem aí, só tá gravando ali, tá registrado, né? Mas então, tem essa cobrança aqui, senhor, eu entendo, compreendo, mas tem essa cobrança aqui, o senhor quer dividir em quantas vezes? Caralho, é isso, pô. É isso. Entende? A trilha do sucesso, que é o nosso material, ela vai, esse livro ele vai ser muito bom, né? Esse livro, na verdade, eu fiz para tirar extrair o melhor de mim, né? Como eu superei desafios de relações humanas que, pô, pessoal, o que eu falei para vocês no vídeo aí, a internet hoje é muito boa, porque você encontra muitas boas mensagens, muitas experiências, mas tem algumas pessoas que não passaram por determinadas coisas e querem pregar assim, falar, né? Pô, a maioria das coisas grande maioria das coisas que eu escrevo na trilha do sucesso, eu já passei. Relacionamento tóxico, ambiente tóxico, sabotagem, pseudo-habilidade, quando eu estava treinando, querendo construir uma parada, mas estava treinando errado. Eu tive pessoas para me ajudar, pô. Então hoje, na internet, que eu posso alcançar muitas pessoas, até você talvez que eu não conheça pessoalmente, mas está aqui no nosso projeto, talvez a minha história, o meu vídeo possa alcançar você e te ajudar, pô. Entendeu? Então por isso que eu faço esse trabalho, tá bom? Além de, pô, fazendo um vídeo pra gente que pode alcançar pessoas do mundo todo, né? Pessoas que eu nem conheça, mas eu estou transmitindo uma boa energia para você, estou me adiantando também, pô. Eu estou me adiantando também. Estou aqui exercendo, lembrando do que eu li no livro, lembrando da experiência, como eu reagi de forma positiva, catalogando isso, fazendo um mapa mental, escrevendo, né? E eu estou me ajudando, me desenvolvendo mais, estendendo a mão para você, porque Deus permitiu. Porque sem isso, sem a permissão de Deus, eu não sou ninguém. Tá bom? Então deixa essa mensagem para vocês. Agora sim, pessoal, vai e vença, nunca desista, sem bizu.